Obrigado, pastor, mais uma vez pelo convite de começar projetando mais um ano, né? A cada ano, mais quilos se somam na nossa caminhada, né? Como o Senhor prospera a vida dos seus filhos, amém? Eu já não tenho mais como contar as bênçãos de Deus, né? Deus tem feito uma obra muito especial na vida dos seus filhos. E nesse ano, é o primeiro dia do ano, né? Primeiro dia do ano, é a primeira noite desse ano, foi o primeiro pôr do sol desse ano, e agora vai ser a primeira vez que nós vamos ouvir uma mensagem do Senhor nessa igreja nesse ano. E o Senhor seguramente tem algo a me dizer e a dizer a você, né? Eu estou aqui mais uma vez feliz da vida, pastor, né? E eu fico até com medo já de não vir, né? Eu fico com medo de não participar do Projetando, cara. Eu falo, rapaz, eu tenho que ir, porque vai que Deus tinha bênção para mim. Todo ano que eu vou, Deus me abençoa. E se eu não for? E eu fico com medo, cara, já de não receber o convite, né? E eu estou muito feliz aqui. Tem um amigo, o pastor João, que foi para a Argentina, se formou também lá, e hoje é pastor lá em São Paulo, veio para passar um ano novo com a gente, e veio hoje para o culto também com a gente aqui. E o Davidson, que ainda não é um pastor, está estudando para ser pastor, e em breve vai ser um pastor abençoado do Senhor. Amém? Esse homem tem um testemunho, pastor. Pensa num caba que era peba, não valia nada. Aí Deus aí chamou, você vê, está aqui se preparando, vai ser pastor, não valia nada, rapaz. Vivia preso nesse presídio aqui de Novo Gama, aqui, e Deus transformou a vida dele, amém? Quem sabe um dia ele possa, né, dar um testemunho aqui. Pastor César, que Deus abençoe a você aqui, representando todos os pastores e pastoras aqui da igreja, né? Eu tenho algo para compartilhar com os amigos. Então, tem gente online. É isso, pastor? Posso falar aqui? Então, você que está online também é convidado a abrir a Bíblia no livro do Antigo Testamento, o livro de Juízes, no capítulo 6. Posso ouvir um amém? Amém. Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. É um capítulo tão conhecido pelo povo de Deus, né? Tão conhecido pelos leitores da palavra. E hoje, esse livro, ele representa um momento muito espiritual no mundo. E foi também um momento muito espiritual na vida do povo. Eu lembro que ontem um amigo falou assim, Jeconias, você está preparado? Eu falei, rapaz, eu acho que não. Aí ele falou, não está preparado, cara? Você não tem fé, não? Eu falei, tenho. Mas eu não sei se estou preparado, não sei o que você quer dizer com isso. Né? Ele falou, não, porque eu joguei na Mega e amanhã, bicho, eu vou te dar 10 milhões. Eu falei, eu estou preparado. Estou preparado. Entendeu? Eu vou ganhar. Cara, deu meio-dia hoje, na hora do almoço, uma tristeza, um luto, uma situação, né? Porque todo ano, todo final de ano, o brasileiro, cara, ele sonha. Ele sonha, porque é barato sonhar com a Mega Sena da virada, né? O cara vai lá, fez um jogo, né? Um amigo meu. E aí ele sempre, eu não jogo, mas ele sempre joga, né? E aí ele sempre fala, não, eu vou te abençoar. Rapaz, e eu confesso para vocês, eu não creio. Mas lá no fundo, vai que vem a bênção. Aí você pensa, o que você faria com 10 milhões de reais, né? O que você faria com 10 milhões de reais? Eu até brinquei com a minha mãe, falei, como meu irmão está preso há 13 anos e é difícil dele sair, eu ia fazer um presídio só para ele logo. Eu ia fazer um presídio que eu visito a hora que eu quiser, eu que mando, né? Para ver se, sabe, eu não sei se é por isso que eu não ganho, né? Um outro parente meu fala assim, se eu ganhar na Mega, metade dessa família aqui não vai nem saber meu número, meu paradeiro. É por isso que não ganha às vezes, né? Agora, você já conheceu alguém que ganha na Mega Sena? Rapaz, eu nunca vi.
Só sei que ganha. Só sei que ganha. Então, para você que está triste, ou que passou por essa experiência tão ruim assim, de projetar algo na tua vida que não aconteceu, tem algo que é impossível não acontecer na vida daqueles que têm fé. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você. Algo que ninguém pode frustrar. Algo que ninguém pode impedir na vida do Filho de Deus, da Filha de Deus. E esse algo só pode vir das mãos de Deus. Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus na vida dos seus filhos. Ninguém. E essa história que está aqui em Juízes capítulo 6, começa dizendo o seguinte: de planos frustrados. A Bíblia diz assim, que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. O versículo 2 do capítulo 6 diz que os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. E por que eles fizeram isso? Versículo 3. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Você já viu o gato? Tem gente que fala, e o gatinho? Eu vou confessar para você, vai ficar gravado na internet, um monte de gente vai deixar de me seguir, e eu não estou nem aí. Olha, pastor, deixa eu te falar uma coisa, meu brother. Rapaz, esse ano foi um ano do tô nem aí, cara. Tô nem aí. Eu postava na internet aquilo que Deus mandava, e saía correndo. E eu pensei que eu ia perder um monte de seguidor, eu ganhei mais um monte de seguidor. E assim, cada dia mais eu estou convicto de que você não está nem aí para esse mundo, é a melhor solução para a tua vida espiritual, cara. Porque é tanta opinião nessa terra, que a opinião de Deus fica escondida numa cova, na vida das pessoas. A gente está viciado em saber ou ligar para a opinião do que o mundo tem a nos dizer. E a gente está desacostumado em saber o que assim diz o Senhor para a nossa vida. E esse é o primeiro convite desse ano. Está na hora de a gente mais uma vez começar o ano se importando com o que Deus tem a nosso respeito, do que Deus quer projetar em nossa vida, ainda que não seja tão popular, e ainda que as pessoas vão deixar de ouvir ou seguir você. É bem melhor cair nas mãos de um Deus vivo, estar nas mãos do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: o gato, ele é um animal que parece inofensivo, mas ele é covarde, cara. Por isso que o cachorro é o melhor amigo do homem, amém? Depois do pastor dele, amém? O melhor amigo do homem é o cachorro, porque o gato... Você já percebeu que o gato, quando encontra o rato, ele não mata logo o rato? Ele deixa o rato acabado. Já viu isso? Cara, não é de Deus o gato, cara. Aí quando o rato está lá morrendo, agonizando, que ele faz um mínimo esforço para correr, o gato vai e pega ele de novo e esbagaça ele. Aí ele fica lá, finge morto. Quando ele tenta fugir, o gato vai lá e faz o quê? Mordisca ele. Ele não finaliza nunca o seu inimigo. Ele não tem interesse de se alimentar. O que ele quer é fazer o sofrimento acontecer. Quando eu olho para os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente na época de Israel, nessa época de Juízes, capítulo 6, eu penso no gato. Porque assim, se eu quero destruir o inimigo, eu ataco e ponto final. E finalizo. Para que eu vou deixar vivo?
Mas não, a Bíblia diz um contexto, que eles esperavam o povo plantar e o povo cultivar, para só atacar nessa época. Não era interesse do inimigo de Deus destruir a vida daquele povo. Ele queria humilhar, ele queria pisotear, ele queria expor, ele queria deixar o povo exposto à fome, à humilhação, à dor, à tristeza, à impotência. Mas imagina um pai de família em Israel que não pode colocar mesa diante dos seus filhos e alimentar os seus filhos, porque aquilo que ele produziu, aquilo que ele fez, aquilo que ele plantou, ele não pôde colher e levar para a sua casa, porque o inimigo atacou as coisas que ele produziu, as coisas que ele fez. Que tipo de pai vai ficar feliz com isso? Vai se sentir completo com isso? Porque, irmã, deixa eu falar para você, jovem mulher e mulher velha do Senhor, o homem, cara, ele precisa se sentir produtivo para ele ser feliz. Ele não precisa de mais nada, não. Você pode ver, a minha esposa, esses 2 meses atrás, a gente teve uma discussão que eu falei para ela: poxa vida, o meu orgulho é falar que eu sou trabalhador e coloco o pão na casa. E aí você não me pede, poxa. Eu tenho que ser solicitado, eu tenho um BO aqui para resolver. Vem resolver, eu vou lá, cara. Vou resolver. Agora você quer resolver os BO tudo? Deixa eu resolver o BO, minha irmã. Não é bagunçado, não. O BO é comigo, pô. Deus me deu força para resolver o BO. Agora eu chego, está resolvido? Isso é uma falta de respeito com o homem, rapaz. Você quer resolver os BO? É empoderada. Quem empodera é o marido, amém? O marido que tem que empoderar a família, amém? Não é proibido a mulher ter poder, mas o poder de resolver o BO tem que ser do homem. Aí eu vou falar para você que é rapaz aí, tome vergonha na cara e vai resolver os BO. Porque é por isso que algumas estão resolvendo os BO. Porque tem uma renca de homem frouxo no dia de hoje, cara. Não quer assumir o BO. Não quer assumir o BO, cara. Aí tem gente assistindo aí, o que é BO? Boletim de ocorrência. É quando alguém registra o boletim de ocorrência e tem uma situação para ser resolvida. Meu amigo, quando o pecado entrou no mundo, Deus disse para Adão: tu tem um BO para tu resolver. Eu era aquele que mantinha você. Agora tu vai ter que trabalhar e você vai ter que manter tudo. Agora você imagina, hoje, com todas as dificuldades que a gente tem, a gente ainda consegue fazer uma correria e resolver os BOs. Mas você imagina nessa época, um pai que plantou, cultivou, que esse era o trabalho do povo de Deus, plantar e cuidar de gado. Era o trabalho do povo de Deus. E aí o inimigo, ao invés de ir acabar com o povo, o que o inimigo fazia? Esperava os bezerros nascerem, esperava o plantio na hora da colheita, e eles atacavam só na época da produtividade, e o povo não prosperava. O povo não prosperava. E eu sei que eu estou falando para pessoas que vivem isso e se sentem assim. Planta, planta, planta e jamais prospera. E o inimigo sempre ataca no momento que você pensa que vai dar a volta por cima. E as coisas não acontecem. Porque esse mundo é assim. Esse mundo é um calabouço de injustiça. Infelizmente, nem sempre você vai plantar e vai colher o que você plantou. Tem gente que planta coisa boa nessa terra, mas não colhe coisa boa. E o que eu posso dizer para essa pessoa? Olha, não tenho o que dizer para você. Jesus disse: esse mundo não é a nossa casa. Esse mundo é do maligno. E no mundo em que o maligno domina,
Você não pode esperar que 2 mais 2 sejam 4, porque nem tudo é justo. Nem tudo é justo. Mas você não pode perder a esperança de plantar. A força de batalhar para colher. Você não pode. Você tem que sempre lutar e lutar incansavelmente. Até porque não lutar também dá trabalho. Sabia disso? Não lutar dá trabalho. Quem tem problema de coluna aqui? Quer ver as mãos? Não vou te curar não, fique tranquilo. Eu sei que você queria a cura, mas você tem um INSS, né? Tem uns que não querem ser curado não, pastor. Antigamente o povo estava na igreja queria ser curado. Agora não, tem um auxílio lá. O povo quer ser curado, mas não, pastor. Que coisa é essa, rapaz? Tá difícil. Agora você imagina, quem tem problema de coluna, cara, você já observou que quanto mais tempo parado você fica, mais dói? Você fala, vou ficar em casa, eu tenho uma hérnia gigante. O médico diz que chama de hérnia gigante. Toda vez que eu invento tirar férias, é onde eu mais sinto dor. Todas as vezes que eu mais estou trabalhando para lá e para cá, viajando, puxa para lá, caminha aqui, come um chambari ali, come um negócio aqui, engorda aqui, puxa para cá, vai para lá. Cara, estou feliz da vida. Mas todas as vezes que eu tento preservar, não plantar também dá trabalho. E às vezes dói até mais, porque você não tem como esperar colher nada que não plantou. E a vida doeu do mesmo jeito. Então, aqui nesse contexto, o povo de Deus, ele fez uma estratégia para poder plantar em paz. Abriram covas. Fizeram um monte de buraco em Israel, porque é o seguinte, imagina aquela plantação, os inimigos viam, agora o povo começou a fazer buraco, começou a guardar, a cuidar do gado em lugares escondidos, com medo do inimigo. E por que eles estavam passando por isso? Porque eles se entregaram para o inimigo de Deus. Eu sei que a gente não quer dizer muitas vezes isso, mas essa é a verdade. O povo, diz aqui, começou a fazer o que era mal. O povo começou a fazer o que era mal. E esse livro de Juízes conta a história de 13 juízes e um profeta, que é Samuel. E todas as vezes que Deus levantava um juiz e esse juiz morria, o povo voltava a fazer mal diante do Senhor. E não era Deus que tem prazer de entregar para o gato humilhar você. Não, mas esse é o resultado daquele que se afasta da luz. É caminhar nas trevas. E o povo aqui teve que plantar e cuidar da plantação de maneira escondida. Daí surgiu Gideão. E é a história dele que eu queria rapidamente profetizar na sua vida nessa noite. Gideão estava nesse contexto. Ninguém cuida do trigo dentro de buraco, igual uvas. Mas Gideão estava lá. E a Bíblia diz aqui no versículo 7, que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Quando o povo orou para Deus, o que Deus fez? Jogou na cara do povo. Deus não livrou o povo não, falou assim, vou lembrar vocês que fui eu que tirei vocês da terra do Egito, livrei vocês, e Deus usou o profeta. Samuel estava falando com o povo, olha, essa situação tem a ver com a decisão do povo. Imagina, gente, como que você quer ter um ano abençoado, se no primeiro dia do ano você está de ressaca, drogado, acabado? Não tem como. Agora, onde você está agora nessa noite?
Você escolheu no primeiro dia do ano estar na presença do Todo-Poderoso. Não tem como a tua vida dar errado num ano em que a presença de Deus é uma prioridade para você. Você pode ter o trigo acabado, você pode ter coisas que não deram certo, mas o teu coração, a tua vida, a tua fé, a tua força, o teu ânimo estarão preservados nas mãos do Altíssimo do Senhor. É impossível. Nós estamos nesse ano buscando a Deus no seu primeiro dia. O primeiro dia desse ano. Nesse dia, Deus não agiu. Deus só lembrou o povo quem era ele e o que ele podia fazer. Sabe quantos juízes já tinham passado até Gideão? 4. Agora veja. Por que Deus fala, fui eu que livrei? Lembra? Fui eu. Fui eu, fui eu, fui eu e fui eu. É porque o povo, ele corre um risco. Eu corro esse risco com você. De quando Deus levanta alguém, a gente acha que o poder está na pessoa. Está no juiz que Deus levantou. E eu vou apresentar para você um Gideão diferente nessa noite. O homem mais covarde que tem na Bíblia é Gideão. E eu já ouvi muitas vezes, inclusive preguei algumas vezes, equivocadamente, peço até perdão às minhas ovelhas. Porque eu falava Gideão e os 300. Aí esse ano eu fui inventar de fazer uma exegese profunda da história de Gideão, meu amigo. E só do primeiro capítulo eu tirei 8 sermões. E eu me envergonhei, porque Gideão não valia o que o gato enterrava. E eu vou dizer para você, olha onde é que está isso aqui, ó. Versículo 11. A Bíblia diz assim, ó. Então, depois do povo clamar, e o profeta jogar na cara do povo que era Deus que tinha poder para livrar, que foi sempre a mão dele que livrou, então o anjo do Senhor, você viu que está de maiúsculo aí o anjo do Senhor? Eu acho que você na escola bíblica aqui, se você não veio para a escola bíblica, Deus vai te pegar, porque você tem que vir aprender mais da palavra. E é aqui que você entende isso aqui. O anjo do Senhor está em maiúsculo porque o anjo do Senhor tem características divinas e sempre se apresenta de maneira teofânica. A presença de Deus, a forma de Deus se mostrar. Lembra que lá em Hebreus, no capítulo 1, diz que Jesus estava acima dos anjos, de que ele foi apresentado acima dos anjos, da mesma maneira que Cristo, quando se faz carne e habita entre nós, ele se mostra de uma maneira igual aos seres humanos. Deus também tinha um plano para Jesus se movimentar no meio dos seus anjos, das suas criaturas. E esse era o anjo do Senhor. Era Jesus que se apresentava como anjo. É por isso que ele é adorado por Abraão. E o anjo do Senhor não repreende Abraão, muito menos Jacó. E Jacó ganhou o nome de Israel porque lutou com quem? E quem apareceu? O anjo do Senhor. É Deus que está aqui, amém? Você crê? Diga amém. Agora veja, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe disse, e apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Amém? Amém? Vou ler de novo que tu não entendeu. Olha só. Jesus, o anjo do Senhor disse: o Senhor está com você, homem valente. Amém? Que amém o que, irmão? Como amém? Que valentia tem em alguém que está escondido num buraco malhando trigo no lagar? Que força tem alguém que é oprimido pelos seus inimigos, que se esconde, que é covarde? Olha,
uma das maiores covardias é quando você quer batalhar uma guerra de maneira escondida, sabe? O inimigo quer te humilhar e você não declara o nome de Jesus publicamente. Você não confessa o Pai diante dos homens. O inimigo faz o que quer com o ser humano. E na hora de confessar o Pai, sabe o que é que não confessa? Vergonha, covardia. A pessoa tem medo de dizer: eu sou sim, eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu sim vou para a igreja no primeiro dia da semana, no primeiro dia do ano. Eu passo a virada, não é virado não, eu passo a virada na presença de Deus. A pessoa tem medo de dizer isso hoje, porque o mundo é totalmente contrário. Ontem eu fui na minha avó, aí lá na rua você já sabe como é que é, né? Aí era fogo de um lado e pistola comendo do outro. Os caras aproveitam na hora dos fogos para comemorar. A mesma coisa é no Natal. Cara, e eu não aguento, bicho. Eu tenho que falar com os caras. Eu falo: bicho, você sabia que hoje, Natal, um pipoco de tiro para todo lado, cara. Pistola e 38 e comendo. Cara, eu tive que falar, cara. Eu falei: brother, você sabia que o Natal é o nascimento do Salvador do mundo? E tu comemora dando tiro, infame. Natal, Jesus nasceu, pá, pá. O Salvador do mundo, e o cara que bota e tome tiro. Cara, olha que loucura que o ser humano é, bicho. Não tem capacidade não, cara. As pessoas, agora, o fato é que se o crente comemorasse o Natal igual esses bandidos dão tiro pro alto, Jesus já tinha voltado na nossa geração. O ânimo desse povo. E olha, tem um amigo nosso que eu batizei, que estava preso, ficou preso 8 anos, que ele fala: rapaz, e eu nem sabia que Natal era o nascimento de Jesus. Cara, sabia que tem muita gente que não sabe, comemora o Natal e não sabe que essa foi a data escolhida para poder comemorar o nascimento do Salvador do mundo, quando ele se fez carne e habitou entre nós. Agora, eu digo para você, quando Gideão ele é visitado, ele conheceu um Deus que tem fé. Amém? Porque olha, você não ia chamar Gideão de valente. Gideão podia ter qualquer nome, menos valente, cara. O cara escondido. Não tem como. Mas Jesus fala para Gideão: o Senhor está com você, homem valente. Então eu quero que você guarde no coração uma segunda coisa nessa noite. Eu sei que a gente, como pastor, vive pedindo para você ter fé em Deus. Mas a grande verdade da Bíblia é que quem tem fé de verdade é Deus em você. Quem tem fé de verdade na humanidade é o Salvador desse mundo. Porque não tem condições dele olhar para a terra e ver tanta coisa ruim e falar assim: mas eu vou morrer porque eu creio. Então, antes de você colocar Deus no paredão do julgamento, porque Ele nunca faz nada por mim, porque eu nunca dá certo a minha vida, porque Deus isso, porque Deus aquilo, Senhor, cadê o Senhor? Entenda, meu amigo, antes de você ter fé em Deus, Ele já acredita em você. Ele crê que você, ainda que seja um covarde de verdade, pode ser um valente. Imagina, eu pergunto para você: você foi covarde em 2025? Você se acovardou diante das batalhas, das lutas, das guerras? E aí? Você foi? Pensa, de verdade. Aquilo que você deveria tomar decisão e falar assim: é isso aqui que eu vou fazer, porque isso é o correto, e você não fez. É essa palavra que eu tenho que falar, mas você não falou porque politicamente correto não era para você falar. É essa pessoa aqui que eu tenho que abençoar, mas você não abençoou por covardia. Você foi covarde ou foi valente? É uma das coisas que eu me pergunto quando eu estudo essa história aqui.
Eu fui covarde ou eu fui valente? Se Deus viesse me visitar, Ele me encontraria escondido num buraco com a minha fé, enterrado, ou Ele me encontraria com as mãos empoderadas do seu poder e da sua fé? Não importa, porque o ano passou, mas nesse novo ano eu tenho algo para te dizer. O Senhor acredita em você, e você não pode desistir. Você não pode desistir da sua caminhada ao lado dele. Você não pode desistir da sua fé, da sua igreja, do seu pastor, dos seus propósitos, do seu princípio. Você não pode desistir disso. O Senhor tem fé em você, ainda que você seja covarde, porque essa é a verdade. A verdade de Gideão é que ele não tinha nada de valentia. Ele era um tremendão covarde, escondido. Aí o Senhor diz: eu estou contigo, homem valente. E Gideão responde: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, olha a resposta dele, por que nos aconteceu tudo isso? Amigo, quem disse para você que o fato de Deus acreditar em você já pressupõe que vai dar tudo certo na sua vida? Quem te ensinou isso? Aonde você leu isso na Bíblia? Eu fiz um plano. Lembra no ano passado que eu estava aqui no Projetando, que eu falei, eu vou emagrecer. Lembra que eu falei? Eu falei, cara, aqui, nessa igreja. Falei, vou chegar a 85 quilos. E vou chegar forte em 2025. No final de 2025. Meu amigo, quando deu julho, eu saí de 95, cheguei a 85 quilos. Ô, glória, Jesus. Amém? Meu irmão, eu cumpri a palavra, bicho. Eu não fui covarde, não, cara. Eu me orgulho, cara. Nunca imaginei que eu ia perder 10 quilos. Comendo rabada, mocotó, chambarim. Não consigo, não, cara. E eu falei, não vou parar de comer isso, não. O senhor tem que me dar alguma saída diferente. E não parei, não. Só me organizei melhor. Entendeu? E cheguei a 85 quilos. Aí eu tive a viagem para o Uruguai. Aí tive que ir lá pregar. Aí tive que ir para a Argentina pregar. Eu tive que ir para o Chile pregar. E todo lugar que o churrasco é a coisa melhor do mundo. E não tomava mais refrigerante. Mas quando eu cheguei no Montevideo, meu amigo, que veio aquele assado de tira. E o cara falou, vai uma coca? Eu falei, uma coca. Uma coca. Vou tomar uma coca. Só hoje. De lá para cá, nunca mais eu parei. E estou no início de 2026, com mais uma vez o propósito. Com os meus 95 quilos de volta. Meu amigo, não é porque você é de Deus, Deus te chamou, e você tem fé, e ouviu a palavra, e é da igreja, que tudo vai dar certo na sua vida, não, cara. Tem coisa que você projeta hoje, que pode dar errado, mas tem algo que é impossível dar errado. Eu comecei falando isso. É o Senhor estar com você, homem e mulher valente. Se tem uma história que deu errado, é a história de Gideão, meu amigo. Isso não é a história que deu certo. É a história que deu errado, num buraco, escondido, acovardado. E o pai, um idólatra. Joás, um idólatra. Que botou um monte de poste ídolo na casa. Que abandonou os caminhos do Senhor, adorava. Você já parou para pensar? A família de Gideão? Gideão aprendeu de Israel, do Deus de Israel, pelos seus pais. Pelo seu pai Joás, a sua casa. Era como se ele viesse nesse culto hoje e estivesse aqui adorando, levantando a mão, cantando, glorificando. Meu amigo, essa era a família de Gideão. Mas eles se apartaram dos caminhos do Senhor, de certa forma, ou a tal ponto, que o pai de Gideão, chamado Joás, colocou foi um Deus de madeira dentro da sua casa e começou a adorar o inimigo do Senhor, zombar de Deus. Essa era a situação espiritual na qual a família de Gideão se encontrava.
Gideão, ele não só perdeu quando se tratava de olhar para o povo, ele perdeu também na sua família. Perdedor. Não tinha uma família na presença do Senhor, estava perdendo, estava escondido, estava enterrado Gideão. Mas o Senhor teve a capacidade de dizer para ele: eu sou contigo apesar dos pesares, e eu creio que você é um homem valente. E eu espero que o Senhor diga a mesma coisa para mim, porque esse ano é o ano dos 80 quilos. Se vai manter, que o Senhor tenha mais fé que eu. Amém? Mas você já parou para pensar? Gideão pensava desse jeito: se o Senhor é comigo, por que me aconteceu isso? Isso é antigo, gente, isso não é de hoje não. Tem gente que pensa que isso aqui é de hoje, é do neopentecostalismo, é do cristianismo, entendeu? Que isso aqui é da reforma protestante, esse pensamento teológico. Isso aqui é mais antigo do que tudo. Gideão pensava assim: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu disso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E lhes disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso é verdade? Quem abandonou quem aqui? Gideão não sabe nem o que está falando, meu amigo. Quem abandonou não foi Deus, o seu povo. Foi o povo que abandonou o seu Deus e estava adorando outros deuses. Era isso que estava acontecendo. Mas Gideão agora quer dar uma desculpa. O Senhor nos abandonou. Equivocadamente, negativo. Não foi Deus que abandonou o povo. É o povo que se apartou dos caminhos do Senhor e começou a fazer o que era mal diante do Senhor. E então, Deus, ao invés de refutar e dizer assim: não, você está errado, Gideão. Cara, Deus é tremendo, bicho. Jesus Cristo é tremendo, meu irmão. Cara, como que pode um Deus ser tão maravilhoso como esse, cara? Sabe, Deus, ele é dono da razão, sim ou não? Sim. Deus é dono do poder, sim ou não? Sim. Deus é dono de tudo? Sim. Ele é todo poderoso? Sim. E Deus podia jogar isso tudo na cara de Gideão. Não, Gideão, você está errado. Vocês que me abandonaram. Mas sabe o que é que Deus fala para Gideão? Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vai nessa tua força. Que força? Essa loucura dele de querer peitar a Deus e botar a culpa em Deus. Isso é coisa de doido. Deus viu essa loucura, viu uma bênção ainda, cara. Só Deus vê coisa boa no que é ruim. Só Deus. Que papo de mendigo esse papo de Gideão, né? Igual o colega lá da Bahia. Papo de desinformado, né? Papo de quem vai virar saudade, né? Vai virar estampa de camisa. Meu amigo, papo de que não conhece nada. A culpa é de Deus, Gideão? Gente, irmãos, queridos, se tem uma coisa que nós somos especialistas, é em buscar culpados para responsabilizar a nossa covardia. Isso é uma especialidade do ser humano. A culpa dos 95 é a viagem negativo. Não. A culpa de que deu errado é de todo mundo, menos da gente. Quando a gente derruba o celular, o que a gente fala? Caiu. Não, não é eu derrubei, não. Caiu. Quem que derrubou? Tu já parou? Olha a nossa linguagem. Caiu? Que caiu o quê? Você derrubou. Mas a gente não fala, eu derrubei. Não, não fala. A gente tem dificuldade com isso, sabe por quê? Porque nós não temos fé. A gente não tem fé de que algo ruim pode se tornar algo bom. Mas Deus, ao ouvir essa presepada de Gideão, de que a culpa é dele, de que ele que abandonou, e essa coragem que ele teve de falar com o anjo do Senhor, onde é que estava o Senhor?
Onde é que as maravilhas do Senhor, essa força que ele teve, essa coragem, essa loucura? Jesus disse: vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Então respondeu Gideão: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Agora Gideão apresentou quem ele realmente é. Quem é Gideão? É o mais pobre. É da família mais humilde, mais simples, sem nome, sem recurso, sem nada, cara. Dificilmente alguém viu coisa boa em Nazaré. E aqui então? Era de lá. E outra, vamos lá. De todas as tribos, ele era da mais pobre. Deu para entender? Mas da casa dele, ele ainda era o menor. Um infame. Não valia nada, cara. Aos olhos humanos, era impossível esse cara ser um instrumento de vitória. Aos olhos humanos. Mas Deus olha para a gente como eu e você. Falha, pecadora, limitada, sem fé, um vale de ossos secos, um vale. E sabe o que ele enxerga? Ele enxerga tamanho, força e vitória. Você crê? Diga amém. Glória a Deus. Ele enxerga isso. Eu fico pensando, cara, como que Deus, ele... É isso que me mantém vivo. É isso que me mantém vivo. A certeza de que aquele que eu sirvo e o dono da igreja, ele tem uma forma de olhar diferente da humanidade. Então, eu vou falar para você, encerrando, dizendo para você o seguinte, meu querido. Você pode até ser da menor terra, ou ser o menor da casa dos seus pais. O Senhor tem um plano grandioso na sua vida. O Senhor quer usar você. O Senhor quer morar dentro de você. Porque só Ele morando no seu coração é que você vai sair das fossas espirituais, que você vai deixar de malhar trigo no lagar, escondido, com a tua fé acabada, só se Ele morar em você. Se Ele morar em você, meu amigo, não tem como medir o tamanho de alguém que Deus habita, porque Ele é grande demais, amém? Ele é grande demais. Pastor, o que é caráter? Você ter caráter diante de Deus. Eu fico até... eu falo porque Ele manda, não porque eu me sinto à vontade de falar. Não tenho legitimidade para falar. Mas o caráter, uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que tem a capacidade de ser habitada por Deus. Capacidade de ser habitada. Quanto menos Deus na sua vida, a presença dele. Como que a presença de Deus acontece na vida de alguém? É quando você se relaciona com Ele. E como eu me relaciono com Ele? Falando com Ele. Como eu falo com Deus? Eu oro. Amém? Eu oro, cara. Eu clamo. A minha filha, ela tem umas manias de fazer a oração dela. Parece que ela está conversando com uma amiga aqui mesmo. Que no meio da oração ela ri. Não, Senhor, esqueci o que eu ia falar e tal. E eu fico rindo aqui. Ô Senhor, se eu estou rindo, estou errado, o Senhor me perdoa. Mas é que ela está falando com o Senhor de uma forma muito engraçada. Minha filha mais velha, 16 anos. Ela fala, não, Senhor, que o Senhor viu. Aí ela fica conversando. Eu falo, cara, eu queria ter essa capacidade de falar com Deus como se fosse o meu melhor amigo, cara.
como que Deus pode habitar em mim? Quando Ele é meu amigo, quando eu me relaciono com Ele. E como eu falo com Ele? Quando eu oro. E como Ele fala comigo? Pela palavra. E pela palavra é quando você abre a Bíblia de manhã na sua casa, é quando você abre a Bíblia meio-dia, abre a Bíblia a hora que for. E é quando você vem à igreja e a Bíblia é aberta na igreja. É quando você vem na escola bíblica e a Bíblia é aberta na escola bíblica. É assim que a gente se relaciona com Deus. E cada vez que eu me relacionar mais com Deus, mais longe estarei eu das fossas espirituais desse mundo. Mais longe estarei de lá. Deus quer tirar você da fossa. E quer mostrar você para o mundo nesse ano 2026. Deus quer tirar você, irmão, essa solidão. Tem um monte de gente que se sente só aqui, cara. Solidão, cara. A pior coisa do mundo. E me perguntaram no podcast: o que você tem medo? Eu de morrer sozinho. Aí alguém comentou: Deus me livre, o pastor quer morrer com outras pessoas junto. Não é sobre isso. Mas a pior coisa do mundo é você terminar os seus dias sozinho. E tem gente que ele vive uma solidão eterna, cara. Vira ano, sai ano, entra ano. E é solidão um atrás. Amigo. Deixa Deus ser teu amigo. Porque se Ele habitar, você vai ter capacidade de ter outros amigos. Tem gente que se orgulha: não, eu não tenho amigo não. É porque você não tem Deus, cara. Porque quem tem Deus, tem amigo. É impossível você ter Deus e não ter amigos. E essa história, ela termina com Gideão dizendo: Senhor, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem, disse Deus. E Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dê-me um sinal de que tu és tu. Como assim, cara? Isso é outra coisa, que um homem covarde desse aqui, cara. Qual o sinal maior de um anjo visitar você no teu fosso espiritual, cara? Que prova você quer mais? Com um ato teofânico daquele, Deus se mostrando para você. Aí Gideão, que é o valente que Deus chamou, pediu mais uma prova. Qual é a prova? Gideão diz aqui: peço-te que não te afastes daqui até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Aí Gideão foi lá, preparou a oferta, carne para o sacrifício, colocou em cima das pedras, porque ainda não tinha um altar, aquele altar da igreja, aquele altar do templo, ainda construído, todo esse movimento ainda não existia. Davi estaria por vir ainda, Salomão estaria por vir ainda. E aí Gideão vai lá, coloca no seu altar simples, e pela primeira vez em 7 anos, quanto tempo tinha que o povo era humilhado? 7 anos. Pela primeira vez em 7 anos, alguém na face da terra e dentro do povo de Israel teve coragem de colocar uma oferta diante de Deus. Pela primeira vez. E foi ele, preparou, colocou, e o anjo do Senhor, Jesus, ele consumiu aquela oferta, amém? E aí Gideão se encheu de força. Agora eu vou. Primeira coisa que Gideão fez depois de mais uma prova do homem valente. Ele entrou na casa do pai dele e quebrou todos os ídolos falsos que estavam lá. Amém? Mas sabe o que ele fez? Medroso, covarde. Mesmo com Deus mostrando que era com ele, ele só foi de madrugada para ninguém ver ele. Ele não teve coragem, irmão. A gente fica: Gideão, Deus provou que era com ele mais uma vez. Aí o que ele fez? Foi de madrugada, quebrou tudo. Quando o povo acordou, o que diz esse capítulo aqui? O povo acorda, o Joás, que é pai dele, viu tudo quebrado, os postes ídolos, e aí o povo vai na porta do pai dele e junta. Quem é que fez isso? E aí sempre tem alguém que está acordado de noite sabendo das coisas. Foi o filho de Joás. E aí o povo se junta: vamos matar Gideão. Vamos matar Gideão. Aí o pai dele, que era um idólatra,
mas que agora viu força no filho, disse assim: se Baal é Deus, que ele se defenda a si mesmo, já que é Deus. Se ele é Deus Todo-Poderoso, por que Gideão não é confrontado por Baal? Então deixa Baal se defender. Amém? Essa foi uma palavra sábia. Mas a segunda coisa que Gideão fez, depois de confirmar a presença de Deus na vida dele, foi limpar a casa dele. Foi limpar a família dele. Foi ter coragem de arrancar os falsos deuses da vida dos seus familiares. E eu acho que está na hora da gente fazer isso. Acho que está na hora da gente se posicionar. Acho que está na hora da gente, nos últimos dias desse mundo que nós estamos vivendo, já não é mais tempo da gente deixar a nossa família sem saber. Está na hora da gente tomar postura. Eu lembro da minha mãe, cara, a gente estava armado, drogado. Você podia guardar arma em casa, ia para a fossa. Minha mãe jogava tudo. Droga, dinheiro, tudo. O lugar mais inseguro da terra era a casa da minha mãe para a gente, para o meu irmão. Porque ela, crente, nunca aceitou que na sua casa, eu me lembro que tinha saído aquele videocassete com DVD junto, da LG, era grande assim. E aí eu fui lá, comprei, minha mãe pegou e quebrou tudo. Minha casa não é lugar para essas coisas de crime, não. Se minha mãe tivesse cedido, eu não sei se eu seria pastor hoje. Ela teve coragem de enfrentar os falsos deuses na vida da nossa família. Eu digo para você, a gente precisa disso aqui. Não só que Deus creia em nós, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E que tal começar o ano de 2026 reformando a nossa casa, reformando a nossa vida, reformando os nossos relacionamentos, reformando os diálogos que a gente precisa ter e não tem mais, reformando, pavimentando os caminhos de reconstruir aquilo que foi quebrado, limpando e arrancando o mal da nossa família. Gideão teve coragem, amém, irmão? Você vai ter. Glória a Deus, amém? Amém. Depois disso aqui, Gideão tem medo de novo. Deus fala: Gideão, agora vamos para a batalha. Você vai escolher, Gideão, vai convocar o povo de Israel. Aí Gideão, mas como é que eu vou fazer isso? Aí Deus fala: Gideão. Aí Gideão fala para Deus: Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, eu vou colocar aqui uns algodões aqui no quintal, e essa noite tem que chover ao redor do algodão. Coisa de macumbeiro, papa de macumbeiro, isso aí. Tem que chover ao redor do algodão. Aí de manhã eu vou acordar, se o algodão estiver seco, aí o Senhor fala comigo. Aí é verdade que eu vou vencer essa batalha. Aí Deus, olha cara, Deus não é que ele se rebaixa, mas é que o maior servo da humanidade é o Senhor Jesus Cristo. É o maior. Porque ele vai lá, Gideão dorme, no outro dia está conforme Gideão pediu. Aí Gideão, miserável. Mas se o Senhor é comigo mesmo, tem que ser ao contrário agora. O algodão tem que estar molhado e a terra ao redor tem que estar seca. Cara, eu sou Deus, eu pego o algodão e empalo ele. Mas o Senhor é grandioso, amém? Por isso que só o Senhor é Deus. E aí Deus vai lá e atende. Aí Gideão viu que Deus deu uma resposta para ele. Terceira resposta, cara. Que força tem esse homem? Pelo amor de Deus. Não tem força nenhuma. Aí vai lá e mostra para ele. Ele fala: agora eu vou. Aí convoca o povo todo. Aí vem lá mais de 30 mil homens. E aí Deus fala: olha, Gideão, quem tomar água igual o cachorro, igual a onça, pode tirar.
é quem levar água à mão, à boca. Quem pegar água com a mão e levar a boca, esse vai para a guerra contigo. Quantos ficaram? Você já conhece? 300. Aí Deus provou para Gideão, sim ou não? Aí depois que Deus selecionou os 300 com Gideão, quantos eram os inimigos? Você lembra? A Bíblia diz que os inimigos, diz aqui, ó, capítulo 6. Os inimigos do Senhor eram como a areia do mar. Capítulo 7, versículo aqui. Versículo 14. Quando ouviu Gideão o relato do sonho, seu significado, adorou o Senhor a Deus. Gideão pede mais uma prova para o Senhor. Qual é a prova? Agora que o Senhor selecionou 300, como é que eu vou vencer essa batalha? Aí Deus vai lá no arraial. Vai de madrugada, Gideão, que tu é corajoso. Aí Gideão vai de novo, quando ninguém está vendo. Aí chega lá, tem 2 midianitas conversando. Essa noite eu sonhei, um falando com o outro. O que você sonhou? Que tinha um Amão que vinha nesse acampamento aqui, acabava com tudo, matava tudo. Aí o outro midianita falou, isso aí é Gideão. E aí Gideão viu que o povo do acampamento, que era como a areia do mar, os inimigos, estava com medo. Aí Gideão voltou, se encheu de força. Foi lá e pegou as ferramentas de guerra dele. Quais eram as ferramentas de guerra de Gideão? O que Deus mandou ele levar? Quem lembra? Primeiro, uma trombeta. Rapaz, imagine subir o morro. A polícia subiu o morro do Rio de Janeiro com a trombeta na mão. É, meu amigo. Uma trombeta. Segundo, um cântaro com uma tocha dentro. Essas eram as 3 ferramentas do projetando da vida de Gideão, meu amigo. 3. A trombeta, o cântaro e a tocha. E qual era o segredo da vitória? Gideão ia tocar a trombeta, ia quebrar o cântaro e ia acender a tocha. E eu quero encerrar dizendo para você que para vencer nesse ano, é impossível você vencer com as armas das suas próprias mãos, da sua própria vontade, dos seus próprios planos. E as armas de uma grande guerra espiritual não são as armas convencionais desse mundo. O cântaro precisava ser quebrado. E o cântaro representa eu e você. Eu e você. Deus queria ensinar para aquele povo que é impossível você vencer as batalhas da sua vida sem você se quebrar na presença de Deus. E por que a tocha no cântaro? Porque só se quebrando a verdadeira luz que é Cristo Jesus pode aparecer. Amigo, a Bíblia, se a vida se quebra, a verdadeira luz do mundo, Marcos capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida eterna. Amém? Tem que quebrar. Tem que quebrar. Tem que se quebrar. Porque se é o cântaro que está bonito, tu não vai vencer essa guerra, não. Aquele cântaro que as pessoas colocam lá, para todo mundo ver bonito, desenhado, preparado. Esse aí você pode até ser bonito, mas vai quebrar. Amém? Você pode até ser bonito,
Mas bonito mesmo na vida do cristão é quando ele se quebra e quem aparece é Jesus. Isso é beleza, jovem. Você quer ser o cara do cabelinho na régua? Bigodinho fininho? Você quer ser a menina dos cabelos índios, seus cabelos? Você quer ser alguém instagramável? Deixa Jesus brilhar no seu lugar. Deixa Ele aparecer. E tu vai ser feliz. E a trombeta, pastor? A trombeta, meu amigo, é porque ninguém pode ficar escondido num buraco, não. Tem que ser ouvido, visto, para que todos creiam que a mão do Senhor nos trouxe até aqui. Quantos nessa noite gostariam de dizer: Senhor, faz da minha vida um instrumento nas tuas mãos? Quero ver as mãos. Você crê? Diga amém. Você crê? Quantos nessa noite gostariam de dizer: Senhor, eu quero começar esse ano de 2026 quebrado na tua presença? Quero ver as mãos. Levante alto as suas mãos. Deus eterno, todo-poderoso, Senhor e Salvador nosso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, não queremos mais começar planos sem a tua presença. Não queremos viver um ano de 2026 sendo alguém que os outros vejam e percebam apenas, mas queremos que Cristo viva em nós e que as pessoas olhem para nós vendo a luz do mundo que é Cristo Jesus. Senhor, queremos proclamar a mensagem de salvação com a trombeta, Senhor, da pregação, com a vida que fala, que canta, que prega, que explica, que faz e que principalmente não desiste da caminhada. Pai, nesse momento eu te peço, nesse primeiro ano, nesse primeiro dia do ano, perdoe os nossos pecados, transforma o nosso coração e nos dá a fé que o Senhor tem em nós. Tudo pode falhar, Senhor. Tudo pode acontecer, é verdade. A gente pode perder muitas coisas, inclusive nesse ano, ou conquistar. Mas que a nossa prioridade seja a tua presença em nossa vida. Que a nossa prioridade, Senhor, seja a proclamação desse evangelho. Que outros conheçam essa mensagem ao trazermos eles aqui para a tua presença na tua igreja. Que outros, Senhor, vejam a luz do mundo em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.